produção de cafés especiais ela é essencial para a sustentabilidade da propriedade, tendo em vista que ela agrega valor à produção, no mínimo 30% a mais em uma saca de café, dá oportunidade ao agricultor de acessar mercados diferenciados, com maior valor agregado. Então, em função disso, produzir café é essencial para manter a viabilidade econômica da propriedade. Para obter um café especial, não existe fórmula mágica ou segredo de fábrica. O interessante é o produtor ter uma boa lavoura, uma lavoura de café bem conduzida, com uma boa produtividade, capaz de produzir fruto maduro, que é a matéria-prima para produzir cafés especiais, é o fruto de café maduro. O produtor ele deve iniciar a colheita com no mínimo 70% dos frutos de café maduro e, quando possível e viável economicamente, fazer uma colheita seletiva na propriedade, buscando sempre colher a maior parcela possível de fruto maduro. Para isso, o produtor pode usar algumas técnicas. No momento de renovar a lavoura, ele renovar com cultivares precoce, média e tardia, para que ele possa dividir a colheita dele, escalonar a colheita dele e com isso colher uma quantidade de frutos maduros um pouco maior. Um detalhe que ele também pode levar em consideração é separar as lavouras deles por talhões antes da colheita, fazer um mapeamento da lavoura dele, começando nos talhões onde a maturação está mais precoce, terminando nos talhões onde a maturação está mais tardia. Com isso ele consegue aumentar o volume de cafés maduros colhido e com isso ele consegue obter uma qualidade superior nesses cafés. O segundo passo é que esse café deve ser colhido diretamente em peneiras ou em panos. Não pode ter contato direto com o chão. O café que cai no chão ele tem que ser separado, porque ele vai dar origem a um café de qualidade inferior. Feito isso, esse café tem que ser colocado em sacaria de ráfia, acondicionada na sombra, para que a temperatura não esquente e com isso pode atrapalhar a qualidade desse café. E esse café ele tem que ser transportado para a unidade de processamento no máximo em 6 horas para estar mantendo a qualidade desse café. Chegando na unidade de processamento, esse café vai ser colocado em uma moega de recepção. Nessa moega ela tem que estar, é interessante levar em consideração que essa moega precisa estar sempre bem limpa. Para quê? Para que não possa contaminar esse café. Posteriormente, esse café passa pelo lavador separador. Esse café ele vai ser lavado, retirado as impurezas, folha, pau, terra, que vai ser separado, e também vai ser separado aquele café que a gente chama de café boia. O que é o café boia? É aquele café menos denso, aquele café que já está com problema, com a broca, aquele café que já passa ou está seco, que já provavelmente já fermentou no pé. Esse café ele vai ser separado pela água por densidade, e o café maduro e café verde, ele vai para um outro equipamento em seguida, que é o separador de verde. Esse separador de verde é um equipamento que vai separar o café maduro do café verde, que tem uma qualidade inferior. Então ele passa por esse equipamento separa, tirando o maduro. Esse maduro vai para outro processo, onde vai ser retirada a casca desse café. Posteriormente, esse café vai ser direcionado para uma caixa de degoma, aonde ele vai passar por um processo de fermentação. Essa fermentação vai ser uma fermentação que a gente chama de uma fermentação anaeróbica. O café ele vai para essa caixa. Posteriormente, esse café vai ser coberto com água e vai ficar ali por 20 horas para poder sofrer esse processo de fermentação biológica e sofrer a retirada da degoma desse café, da goma desse café, ou da mucilagem desse café, que posteriormente, retirando essa mucilagem, esse café vai ser lavado com água limpa e vai ser direcionado diretamente para o terreiro para sofrer o processo de secagem. Chegando no terreiro, é interessante mencionar que para nossas condições, para se ter uma garantia maior de se produzir cafés especiais, é interessante se ter uma cobertura plástica. Uma cobertura plástica bem dimensionada, que possibilite proteger esse café contra os intempéries e também auxiliar no processo de uma secagem de eficiência desse café. Essa cobertura plástica, ela precisa ter no mínimo de pé direito 3 metros de pé direito, nas extremidades 1,80 m. Essa é coberta com uma lona transparente de 150 micras, e é interessante ela ter um controle interno de ventilação. O que é isso? As extremidades superiores, ele coloca um sombrite, onde o ar quente ele vai evaporar e vai sair por essa extremidade
superior, esse ar saturado em umidade. É interessante também essa estrutura possibilitar as aberturas das laterais. Para quê? Para que naqueles momentos onde você colocar um café com um teor de umidade muito alto, você poder abrir e ventilar aquela estrutura para aquele ar poder circular e com isso esse café poder secar de forma adequada. Essa estrutura é interessante ter um termômetro interno para que o agricultor possa estar sempre que possível mantendo a temperatura interna entre 35 a 40 graus na massa de grãos. Para isso é interessante ele ter esse termômetro para que ele possa monitorar essa temperatura ao longo do dia. Por exemplo, se a temperatura sobe acima de 35, 40 graus, ele abre essa estrutura para que possa ventilar e essa temperatura possa diminuir e não atrapalhar a qualidade do café. Bom, esse café chegou então no terreiro. Esse terreiro ele pode ser um terreiro suspenso de sombrite ou um terreiro de concreto. É possível produzir café de qualidade nesses dois tipos de terreiro. Chegando no terreiro, esse café ele vai ser espalhado em camadas finas, grão a grão, 7 litros por metro quadrado, no primeiro dia. E com isso revolvido de hora em hora. É interessante sempre mencionar que a pessoa que trabalha nesse terreiro, ela tem que estar sempre com um calçado próprio para trabalhar nesse terreiro e tem que manter a higiene desse ambiente em dia para que esse café não seja contaminado. E esse ambiente também tem que ser cercado para evitar a entrada de animais que possam depreciar essa bebida de café. Esse café ele vai ser revolvido de hora em hora para você ter uma uniformidade de secagem maior. Bom, no segundo dia, essa camada de 7 litros por metro quadrado, ela vai ser dobrada, ou seja, vai passar para 14 litros por metro quadrado e vai continuar sendo revolvido de hora em hora. No terceiro dia, esse café então, ele vai ser espalhado em camadas de 2 centímetros, revolvido de hora em hora, até ele atingir um processo que a gente chama de meia seca, que é 30% de umidade. Você percebe isso na prática que o grão começa a atritar mais. Quando chegar nesse período, esse café, após 3 horas da tarde, esse café ele vai ser enleirado em camadas de 30 a 40 centímetros para poder uniformizar a seca desse café. Então esse é um processo para se produzir um café de qualidade num sistema de terreiro. Bom, o produtor também, produtor um pouco maior, ele pode optar também pela secagem em secadores mecânicos. Para isso é interessante que ele faça uma pré-secagem no terreiro, nos 2 primeiros dias, e posteriormente ele encaminhar esse café para o secador mecânico. Esse secador ele tem que ser de fornalha de fogo indireta, para evitar que a fumaça possa atingir a massa de grãos e com isso atrapalhar, depreciar a qualidade da bebida. Você tem que trabalhar com lenha de eucalipto preferencialmente. Essa lenha tem que estar sempre bem seca para evitar o excesso de fumaça também, padronizada, colocada em um local coberto. E é interessante que a temperatura na massa de grãos, lá onde seca o café que a gente chama de rolo, ela não deve passar de 40 graus, ela deve ser inferior a 40 graus para manter essa qualidade do café. Então o produtor ele tem que estar monitorando isso constantemente. É interessante o produtor saber também que ele tem que trabalhar sempre com lotes homogêneos, nunca completar carga de secador com outros cafés, ou seja, ele colocou um café, ele tem que terminar de secar aquele café para depois colocar outro café para você não ter lotes heterogêneos e com isso prejudicar a qualidade dos seus cafés. O ideal para armazenar esse café é quando esse café atingir em torno de 11% de umidade. Feito isso, chegou a 11% de umidade, esse café ele vai ser direcionado para o armazenamento. O produtor tem que armazenar esse café em um ambiente adequado, em um ambiente bem limpo e um ambiente protegido contra a entrada de animais que possam também depreciar a qualidade desse café. Esse café ele deve ser armazenado sob estrado de madeiras, sob pallets, para evitar o contato direto desse café com o chão e com isso ele está adquirindo umidade. Ele deve ser separado da parede pelo menos 20 centímetros também para evitar o contato. O pé direito da estrutura deve ter no mínimo 5 metros de altura para ter uma boa ventilação. A luminosidade ela tem que ser controlada, não pode ter um excesso de luminosidade nesse ambiente, porque isso pode interferir diretamente na qualidade do café. Então esses detalhes são super importantes para poder estar se mantendo a qualidade do café, para estar produzindo cafés de qualidade superior. Feito isso, o produtor deve armazenar o café dele em lotes de acordo com a bebida do seu café.
O produtor acabou de secar o café, ele tem que estar direcionando esse café para uma sala de prova, para estar sendo feito a degustação e a classificação desse café. E aí sim, a partir do momento que o agricultor sabe qual a bebida daquele café, ele vai estar armazenando os lotes de acordo com a bebida, para que ele possa depois buscar mercado de acordo com a qualidade dos seus cafés. O ecossistema que a gente vinha trabalhando chegou num ponto que não dava mais para continuar. A gente resolveu fazer uma mudança totalmente, né? E partiu fazer um café de melhor qualidade, né? Primeiramente transformou totalmente a pessoa, né? Teve que se transformar. Para depois de buscar então a parte da lavoura, né? A gente buscou a parte ambiental e também a parte social, que são três coisas que teve que andar junto, né? E agregou também o valor no produto, né? Que a gente conseguiu muita coisa também através de muito apoio, né? Teve muitos parceiros. Então a gente buscou, pelo Incapé, informações. O que diria para ser plantado nessa atitude, nessa área de terra, né? Aí foi indicado variedade, manejo de solo, análise, fazer corretamente o que foi recomendado. Aí onde chegou esse resultado, né? Sem o apoio do Incapé, eu acho que eu não conseguiria chegar onde chegou.